Ces quelques points posés, je peux aborder maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire le développement du mouvement national palestinien. Então, agora ela vai passar, depois dessa caracterização, a uma análise do desenvolvimento do movimento nacional palestino. Alors, sur cette terre sainte, je disais, vivent des communautés enchevêtrées. On peut distinguer très rapidement les communautés religieuses, c'est-à-dire des musulmans de différentes obédiences, parce qu'il y a plusieurs obédiences musulmanes, des chrétiens également de diverses obédiences, c'est-à-dire diverses églises chrétiennes d'Orient, plus les protestants, et des juifs. Donc il y a des divisions religieuses, des divisions morphologiques, c'est-à-dire entre habitants des campagnes qui sont des bédouins nomades et des citadins sédentaires, d'autres divisions. Et il y a également une troisième division qui est une division clanique, parce que la société palestinienne est organisée jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs en système clanique autour de familles très larges qui sont patriarcales, endogamiques, c'est-à-dire qu'on se marie toujours à l'intérieur du groupe, et hiérarchisées entre elles et en lutte les unes avec les autres. Então, sobre esta terra santa existem, como já se disse, comunidades entrelaçadas. Então nós temos aí, em primeiro lugar, comunidades muçulmanas de diferentes obediências, ou seja, diferentes vertentes na tradição muçulmana. Há também diferentes comunidades cristãs, igrejas do Oriente, protestantes e outras, e finalmente judeus, né? Quer dizer, então há, portanto, divisões religiosas marcadas, divisões morfológicas, no caso entre o campo basicamente onde vivem os beduínos e os citadinos sedentários, e há uma terceira ordem de divisão clânica, na medida em que a sociedade palestina ela tem um padrão clânico, ela é organizada em torno de famílias ampliadas, e essas famílias ampliadas são patriarcais, endogâmicas, ou seja, os casamentos se dão no interior das famílias, e também profundamente hierarquizadas e frequentemente em conflito umas com as outras. É assim que se apresenta, portanto, a sociedade palestina. La conscience nationale va naître petit à petit, permettant une relative intégration de ces communautés, leur constitution effectivement en un peuple. À la fin du XIXe siècle, la conscience nationale qui se développe surtout chez les élites et chez les élites chrétiennes est une conscience nationale anti-ottomane, c'est-à-dire anti-turque. Et cette conscience nationale prend essentiellement la forme d'un nationalisme arabe. Les Turcs ne sont pas du tout des Arabes. Donc, les Turcs ont dominé, il y a eu un empire turc qui a dominé le monde arabe. Donc, le premier nationalisme qui émerge est un nationalisme arabe constitué à partir des élites chrétiennes, des élites citadines chrétiennes. Então, a consciência nacional na Palestina nasce pouco a pouco e vai se desenvolvendo progressivamente em função da integração dessas comunidades. No século XIX, em fins do século XIX, essa consciência nacional ela é assumida principalmente por elites cristãs e tem um sentido anti-otomano, anti-turco, ou seja, a consciência nacional toma forma de um nacionalismo árabe. É preciso, naturalmente, recordar que os turcos não são árabes, embora muçulmanos também. O Império Turco, em larga medida, se estabeleceu
contra os árabes, sobre os árabes. Então, portanto, a reação antiturca toma essa forma de nacionalismo árabe, conduzido por elites cristãs e cidadinas. Alors, en 1900, donc ce nationalisme arabe est appuyé par l'Angleterre, hein, comme on le sait par exemple par l'histoire de Laurence d'Arabie. L'Angleterre appuyant ce nationalisme arabe pour faire éclater l'Empire ottoman, où vivent aussi beaucoup de chrétiens et des juifs. Alors, en 1917, il y a un événement très important qui émane des Anglais et qui est ce qu'on appelle la déclaration Balfour. Les Anglais qui ont installé leur protectorat, leur mandat sur cette région du Moyen-Orient, créent avec cette déclaration un foyer national juif sous mandat britannique. Un foyer national n'est pas un État. Então, esse nacionalismo árabe teve um apoio muito grande da Inglaterra. Basta recordar a história do Lawrence da Arábia. A ideia era incentivar o nacionalismo árabe para fazer dele uma força de decomposição do Império Otomano. Um outro momento dessa perspectiva de decompor o Império Otomano, um outro momento importante é o ano de 1917, quando é feita a chamada Declaração Balfour. Por essa declaração, os ingleses que estabeleceram um protetorado na região criam o chamado Lar Nacional Judeu, ou seja, sob mandato britânico, sob a proteção britânica. Ou seja, ainda não é um Estado, mas é uma configuração nacional sua. Alors, je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas du tout, il n'y a pas du tout là d'intérêt particulier des Britanniques pour les Juifs, parce qu'en 1939, au contraire, au moment où la situation des Juifs en Europe deviendra extrêmement critique, les Anglais édicteront autre chose qui s'appellera le livre blanc, c'est-à-dire qu'ils vont limiter de façon extrême, presque totale, l'arrivée des Juifs en Palestine, et vous connaissez peut-être l'histoire du bateau Exodus, mais ça c'est après la Seconde Guerre. Donc au moment où les Juifs auraient besoin de trouver un asile, eh bien les Anglais, pour des raisons d'alliance, leur interdisent l'accès au territoire palestinien. Donc il n'y a pas du tout de considération humanitaire dans tout ça. É preciso sublinhar, desde o início, que não há entre os ingleses nenhum interesse humanitário, nem de outra ordem especial em relação aos judeus. Basta recordar que em 1939, num momento extremamente crítico para os judeus, os ingleses formularam o chamado Livro Branco, que exatamente limitava a chegada dos judeus na Palestina. Recorde-se também o caso do navio Êxodos, embora houve um filme a respeito, um livro, mas embora esse acontecimento só tenha ocorrido depois da Segunda Guerra Mundial, mas é expressivo também da maneira como os ingleses tratam essa questão. Quer dizer, a Declaração Balfour, portanto, não representa nenhum interesse permanente. Os ingleses, em relação aos judeus, tiveram registraram na sua atitude em relação aos judeus, registraram uma evolução muito variada, de acordo com as suas alianças, com seus interesses imediatos, eles modificavam seus pontos de vista.